Olá pessoal, tudo bem? Sou o Álvaro de Vardim e esse aqui é o seu canal, o seu programa Vamos Buscar Juntos. Dentro dessa nossa proposta de conversar com especialistas, conversar com aquelas pessoas que entendem, porque afinal de contas eu sou um jornalista e um jornalista é um especialista em generalidades. Eu convido aqui as pessoas para a gente trocar umas ideias, conversar um pouco mais e sempre estar aprendendo, porque o que nós precisamos é aprender cada vez mais, é sempre acumular capital cultural, repertório cultural. E é isso que é o propósito do canal Vamos Buscar Juntos. E hoje o canal Vamos Buscar Juntos está recebendo Marcos Tradi, ele que já foi presidente do Detran, ele que é graduado em zootecnia, mestre em ciências veterinárias e doutor em processos biotecnológicos industriais pela Universidade Federal do Paraná. Hoje a gente vai conversar com o Tradi sobre o quê? Sobre a gestão, tanto na iniciativa privada como na gestão pública. O que será a partir de agora? Serão os novos tempos? Será um novo normal que estamos enfrentando pela frente? Então é isso que Marcos Tradi vai conversar conosco hoje no Vamos Buscar Juntos. Seja bem-vindo, Tradi, ao canal Vamos Buscar Juntos para debater, fazer essa troca de experiências. E me diga uma coisa, já indo para a primeira pergunta, Tradi. Estamos vivendo desde o início de março, da primeira quinzena de março, essa pandemia que foi decretada, né, pela Organização Mundial da Saúde, todo mundo, né? Por isso que é uma pandemia, já estamos vivendo aqui no Brasil, ali desde o dia 15, 17, todas essas consequências. Me diga uma coisa, o que a gestão mudou? O que a partir de agora, o que vai ser na hora, assim, esse novo normal dentro da gestão, tanto na iniciativa privada como também na gestão pública? Seja bem-vindo, Marcos Tradi. Ô, Álvaro, obrigado pelo convite, parabenizar você primeiro pelo programa, pela forma como você tem conduzido temas importantíssimos para a sociedade como um todo. E é como você mencionou, o jornalista tem que ter uma visão macro, uma visão, né, política, social, mas de processos também. E relativamente a essa sua primeira pergunta, eu quero dizer que, independente da questão da pandemia, é claro que ela acelera esse processo, ela vinha acelerando esse processo gradativamente, né? Já havia um sinal claro de que as pessoas, principalmente, aí me referindo especificamente ao atendimento público, estavam buscando canais de atendimentos mais fáceis, mais ágeis. Não querem, e isso vai continuar acontecendo independente da pandemia, não querem se deslocar para determinados serviços cuja facilidade pode ser determinada pelas redes sociais, não pelas redes sociais, mas pela internet propriamente dita, serviços online. Então, isso lá em 2011, nós já tínhamos vislumbrado que o serviço público caminhava e continua caminhando gradativamente para um processo cada vez mais automatizado, cada vez mais facilitado. E naquela ocasião, nós criamos o projeto que nós denominamos de Detran Fácil. Fácil em todos os sentidos, mas fácil principalmente porque de casa, a partir de aplicativos, etc., você passaria, o projeto foi evoluindo, né, a ter cada vez mais serviços fáceis e cada vez menos o atendimento presencial no balcão, despendendo tempo, energia, muitas vezes irritado, porque no balcão tem que enfrentar fila e por aí vai. Essa visão nós tivemos lá em 2011 e, de fato, fizemos isso na nossa gestão no Detran do Paraná. Você falou assim da questão do autoatendimento, né? Por exemplo, nós estamos falando assim da economia de pouco contato, que é justamente isso, o terminal de autoatendimento, aplicativos, assim. O que de fato mesmo, assim, para o cidadão comum, para o cidadão médio, aquele assim que está trabalhando no dia a dia, que tem todas o seu dia a dia, né, vamos dizer assim, muito bem já elaborado, o que essa questão da economia de pouco contato, esses aplicativos, essas novas tecnologias vai impactar de fato na vida dele? A vida dele consegue se transformar, se tornar melhor, assim, ele deixando de lado esse estresse, como você mesmo falou, da fila, do balcão, para conseguir mais qualidade usando esses serviços pela internet, pelos aplicativos de smartphone. E é isso que vamos dizer assim, o usuário final vai conseguir ter com essa economia de pouco contato? Exatamente. É o que os bancos, principalmente, fizeram através da oferta de serviços na palma da sua mão, com o uso do seu celular, por exemplo.
Os aplicativos bancários hoje permitem que você faça pagamentos, transferências, uma série de serviços que antes eram presenciais e vez por outra, no processo de evolução, eles começaram sendo oferecidos em totens de autoatendimento, que foi uma grande revolução à época e que, lógico, diminuiu a intensidade de mão de obra contratada pelos bancos, é uma tendência natural, né? E gradativamente ofertou serviços fáceis, mas ainda havia um deslocamento e hoje ainda existe essa procura pelos totens bancários, pelos autoatendimentos bancários. Mas grande parte está na palma da mão do celular. E a tendência de serviços é essa. Aí sim, seja na iniciativa privada, seja dentro ou no âmbito dos serviços públicos de forma geral. Quem não evoluir para esse tipo de oferta de serviços ágeis, e gradativamente a população vai se adaptando a isso, é um processo gradual de adaptação, vai ficar para trás e vai ter cada vez menos serviços feitos dessa forma e cada vez mais rejeição da população. O nível de satisfação ele é diretamente hoje proporcional àquilo que você oferece de serviços online. Certo. Trad, dentro da tua experiência assim, de gestão de um gestor de empresas, um gestor do setor público, nesse período de pandemia nós estamos acompanhando o aumento das empresas, né, até mesmo órgãos públicos, fazendo o trabalho através do home office, o trabalho através de ações remotas, tudo. Me diga uma coisa, você acredita, vou pegar assim, eu vejo assim que as empresas até de certa forma já estão mais rápidas nessa questão dessa transformação. Com a tua experiência em gestão pública, é possível o setor público também partir certos setores assim para esse trabalho de home office, assim, que o home office está se provando nesses 3 meses assim ser uma atividade eficiente e também que proporciona ao trabalhador qualidade de vida. Qual que é a sua opinião a respeito disso aí, dessa evolução, desse progresso que o home office vai ter aqui no Brasil, Trad? Eu tenho a impressão que isso é uma situação irreversível, né? O que acontece normalmente no setor público ocorre de forma um pouco mais lenta do que aquilo que acontece na iniciativa privada. Isso é claro, né? Então eu creio que gradativamente todos aqueles serviços que puderem ser feitos, exercitados ou exercidos, melhor dizendo, no ambiente de casa ou de um escritório próprio que o cidadão tenha, né, no home office, vai evoluir para esse tipo de coisa. O que acontece, aí é uma opinião pessoal, uma visão pessoal e crítica do processo, é que a imagem do servidor público ao longo do tempo, é lamentável que isso esteja ocorrendo, ela vem sendo cada vez menos afeta, menos reconhecida, melhor dizendo, pela população. As campanhas normalmente são aquelas que mostram que o servidor público é altamente remunerado, é aquela que mostra que o servidor público não atende bem a população, e isso não é a verdade integral. Existe uma minoria que causa qualquer tipo de transtorno, ou que às vezes não atende bem, etc., mas não é a grande maioria dos servidores públicos. Então, primeiro, essa mácula precisa deixar de existir, e aí sim, o Estado tem por obrigação a implementação de serviços de controle. Esse é um primeiro passo importante, controle no sentido de verificar de fato se aquelas tarefas, vou chamar de tarefas, né, diárias, aquele rol de serviços diários, de ações do servidor que estará em casa, assim como no escritório particular também acontece, ou nas empresas privadas acontece, tem sempre um gerente monitorando se a pessoa produziu A, B, C ou D, né? O que no serviço público não é tão simples, mas é possível, e o sistema de controle tem que funcionar dessa forma, até para que haja condição de prestar contas aos órgãos de controle, porque uma vez que o home office seja instituído, há de haver uma dedicação naquele intervalo de tempo, como se o cidadão estivesse trabalhando presencialmente, para a execução de um serviço que pode ser feito de casa. Então, o sistema de controle é fundamental para proteger a administração pública de críticas eventuais que possam surgir e para prestar conta à sociedade daquilo que está sendo feito pelo servidor que está lá na ponta, que não está mais presencialmente, mas que está no home office. Certo. E você chegou a falar aí, Trad, da questão do gestor, assim, e pegando essa parte assim, das questões dos controles,
Você acredita, assim, que os gestores da administração pública, já que você citou a administração pública, estão preparados, os gestores, assim, sabe? Que eu acho que até uma questão psicológica, assim, que é o que o gestor quer estar perto dos seus subordinados, até por uma questão de transferência das tarefas. Você acredita que psicologicamente esses gestores já estão preparados? E como, se não estiverem, como vão preparar psicologicamente e também oferecendo assim, uma metodologia prática para eles atingirem esse tipo de preparo, né? Já que o home office é um pouquinho diferente daquele trabalho presencial, toda a equipe junta, né? Eu tenho a impressão de que isso faz parte de um processo e que nós implementamos no Detran, foi o maior projeto de qualificação contínua dos servidores que o Detran já percebeu. Nós criamos uma estrutura de qualificação contínua. Ela até poderia ter sido mais intensiva, mas muitas vezes ela não contou com o interesse direto de alguns servidores, perfeito? Então, houve servidores que fizeram 3, 4 cursos de qualificação e houve aqueles que, de fato, fizeram nenhum, mas por uma questão de opção. Mas se é desencadeado um processo dessa natureza e as pessoas têm que passar por um processo de qualificação, inclusive, aí vem ao encontro da sua pergunta, inclusive os gestores públicos, porque o gestor público tem aquele que é originário do quadro do próprio Estado, né, é servidor público, seja no nível municipal, no nível estadual ou no nível federal, e aquele que é um cargo comissionado, que também tem sido muito maltratado pela sociedade de forma geral, o que não é fato. Muitas vezes, para a administração pública andar, o mandatário, o prefeito, o governador, o presidente da República, precisa dos cargos comissionados para fazer com que haja um processo gerencial adequado, porque são pessoas normalmente, nem sempre, da sua confiança. Então, o processo de qualificação tem que passar também pela cabeça daqueles que vão gerenciar esse processo e, preferencialmente, não necessariamente, que sejam servidores estatutários e que, por conta disso, devam se dedicar a esse tipo de projeto ao longo do tempo, porque os comissionados têm uma rotatividade muitas vezes alta, o que também é lamentável, mas faz parte do processo que essa rotatividade aconteça na medida em que aquele comissionado não apresenta desempenho. Nós implementamos um processo de avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho ela é paralela a um processo de modernização dessa natureza, e o processo de progressão por avaliação de desempenho também é paralelo a isso. E tem que ser bem sério. Servidores que não apresentam um desempenho na razão direta daquilo que aquele processo de avaliação procurou determinar, eles não passam por progressão. Se isso for instituído no país, eu sou particularmente favorável ao processo de estabilidade. Eu acho que a estabilidade é uma coisa muito importante, mas junto com a estabilidade do servidor, tem que haver um processo contínuo de avaliação de desempenho e, em função dessa avaliação de desempenho, a progressão ou a restrição, porque também tem que haver restrição. Tradi, você citou assim que a imagem do servidor público, ela é um pouco arranhada assim, né, dentro da opinião pública, né, tanto o estatutário como também o cargo comissionado. Qual que é a tua ideia, por exemplo, o teu pensamento assim para um gestor público, um conselho, sei lá, para aqueles que estão gerindo, estão na gestão pública municipal, estadual e federal, assim, como mudar essa imagem perante a opinião pública? E por que a opinião pública tem essa imagem do servidor público? O servidor, claro, quando é estatutário, existe uma imagem mais valorizada. Quando é comissionada, a imagem é muito mais desvalorizada. O que é necessário o gestor da iniciativa pública para mudar essa percepção da opinião pública em relação ao trabalho do servidor público? Primeiro, eu acredito que uma reforma administrativa, ou ela é bem feita, ou ela é meramente um discurso. Qual é o discurso que se vende para a sociedade? Lamentavelmente, que é o discurso com o qual eu não concordo. Nós vamos fazer um processo de revisão e vamos extinguir o Ministério 1, 2N, a Secretaria A, B, C e D, o Departamento XYZ, sem nenhum critério efetivo sobre a necessidade daquela caixinha no organograma das instituições, de fato ser ou não imprescindível. Primeiro, uma avaliação da prescindibilidade.
Quer dizer, é possível administrar sem essa casinha? É. Essa casinha se transforma numa outra coisa que é mais interessante para o cidadão do que aquela que era exercida anteriormente? Sim. Então, é um processo de migração, de reconversão gradativa de atividades mais simples para atividades mais complexas. E isso depende de treinamento. Bom, a imagem, ela é fruto de uma coisa que eu sempre adotei na minha vida pessoal, tanto para administrar a família, os amigos, aonde eu trabalhei, que é tentar evitar ao máximo a imposição de regra geral para tratar de exceções. As exceções têm que ser tratadas como exceção. E não adianta, quando o cidadão toma uma decisão coletiva, por conta de um ou outro desvio, o cidadão que não vem, e o outro que chega atrasado, mas que não dá satisfação. Então, aí ele põe uma regra geral. A grande maioria é cumpridora dos seus deveres. Então, a grande maioria não entende por que aquela regra geral foi estabelecida, porque ele não se enquadra na regra geral. Então, é melhor tratar a exceção, chamar esses cidadãos que não estão, em tese, cumprindo com aquilo que é determinado e responsabilizá-los pelo fato de não estarem conduzindo o carro, a carruagem, para um caminho seguro. Então, um conselho que eu dou: evite regra geral para tratar exceção. Certo. Trate exceção como exceção. Implemente um processo de avaliação de desempenho sério. Ele passa a ser sério ao longo do tempo, perfeito? Ele começa como uma necessidade, existe o compadrio, alguém que avalia bem o colega porque é colega e que não teve coragem de fazer uma avaliação bem feita, mas isso é cultural. Não se pode parar o processo de avaliação. E eu tenho certeza que nós deixamos todos os processos de avaliação de desempenho no Detran feitos e não houve continuidade. Se isso não existe, a coisa fica solta, né? Isso dá uma segurança para que as decisões sejam tomadas com um pouco mais de critério. E como é cultural, cada ano que você avalia, o seu processo de avaliação melhora e a impressão das pessoas sobre a seriedade do processo de avaliação também sobe de nível. E com isso você consegue administrar bem. Mas é exceção o problema relacionado a servidores que não cumprem com seus compromissos. Só que nós estamos acostumados a dar mais atenção à notícia ruim do que à notícia boa. Então, quando surge um caso isolado, parece que é regra, é nosso, do ser humano. Eu também me enquadro nesse contexto, mas às vezes é exceção. E é isso que a gente tem que identificar, e o jornalismo, ele tem que seguir a essa regra. Olha, essa é uma exceção, porque fica parecendo que o contexto é desviado, e não é verdade. Tá, dentro dessa tua afirmação, você fez assim uma defesa muito grande do servidor público, do setor público. A gente está vivendo, assim, desde o início de 2019, uma nova postura, assim, dentro do governo federal, né? Que veio, assim, principalmente devido ao ministro Paulo Guedes, né, que vem, assim, ele é um discípulo de Milton Friedman, um liberal, em busca daquele Estado mínimo, né? Então, trabalhando a questão da privatização, ele chegou até a cogitar a privatização do Banco do Brasil, e agora, nesse momento de pandemia mundial, o mundo muda, né? O mundo muda, até inclusive a gente pensa assim que, nesse exato momento, assim, o Estado é convocado, né? O Estado é convocado a participar cada vez mais e mostrar a sua responsabilidade, mostrar de que fato ele veio. Num momento assim de pandemia, um momento de um regime, vamos dizer assim, de uma exceção, né, como você mesmo falou, que é esse momento, né, então da pandemia, se mostra-se assim, o poder do Estado, a importância do Estado, de certa forma, assim, vamos deixar meio de lado Mises e Hayek e pensar mais em Keynes, numa questão assim de uma interferência do Estado. Será que, e de um ponto de vista, será que o Estado, como está tudo ok, ele pode ser liberal para ter mais força, para ele ser assim um Estado maior no momento que a população, tanto o setor, vamos dizer assim, o trabalhador e o empresário precisa mais dele, o Estado, vamos dizer assim, será que quando está tudo ok, o Estado tem que ser mínimo para quando chegar nesse momento que nós estamos vivendo, o Estado ser máximo? Essa é a importância do Estado?
Olha, Álvaro, com toda sinceridade, eu sempre postulei, e eu não sou talvez a melhor pessoa para fazer algum tipo de postulado dessa natureza, porque eu não tenho conhecimento da área da economia, nem muito conhecimento da área da sociologia. É mais uma questão instintiva e de percepção de quem ficou 35 anos no serviço público, perfeito? Então, entre o Estado mínimo e o Estado ausente, eu fico com um Estado que, de fato, define quais são as suas atribuições públicas que são intransferíveis, e existem inúmeras, inúmeras, que são intransferíveis. E quando você pensa em atribuição intransferível, você tem que pesar a questão social e a questão econômica, e não colocar uma à frente Sim. da outra, perfeito? Mas, de fato, definir o que é o Estado para o cidadão. Então, vamos lá, as atividades de saúde no Estado, elas são do tipo A ou do tipo B, é mínimo, ausente, é privado, não é privado. Esse é um exercício que me desculpe a franqueza, eu nunca vi ser feito em âmbito de qualquer governo. Eu nunca vi. Certo. E se ele não é feito, o impacto que se tem quando você suprime uma atividade, acreditando que ela não é uma atividade real de Estado, esse impacto sobre a sociedade é muito grande. E depois você não consegue reconstituir. Então é preciso definir claramente, independente da ideologia, ser keynesiana ou etc., definir de fato, diante da sociedade, das demandas da sociedade, o que o Estado não pode deixar de fazer. E investir nisso. Investimentos nas pessoas, na estrutura de atendimento, na tecnologia, na qualificação. E aquilo que o Estado pode deixar de fazer, de fato, jogar para fora. Mas não antes, jogar para fora para depois dizer o que é imprescindível. Então, é uma análise criteriosa, uma análise técnica, que é burocrática, não deixa de ser burocrática, que pode ser feita por pessoas que tenham visão, por exemplo, como o ministro próprio Paulo Guedes, que é uma excelência na área de economia, mas, de repente, ele não conhece bem e tão bem a estrutura de Estado para dizer isso aqui fica, isso aqui sai. Então, é um trabalho de longo prazo. Não é para um mandato, não é para discurso, é para ser colocado em prática. Agora, isso é difícil de você dissociar, porque nós, servidores também, e a população em geral, as categorias, seja na iniciativa privada ou dentro do Estado brasileiro, nós somos muito corporativistas. Então, se nós nos despirmos desse corporativismo exacerbado, esse corporativismo que nós temos que é enraizado, o que é natural, né? É natural, mas ele precisa ser rompido com categoria, com calma, e ao longo dos próximos 20 anos. É isso que eu imagino. Quando alguém chegar com um projeto dessa natureza, com essa grandeza de visão para mais de um mandato, e que o próximo mandatário, o que é importante, não destrua o que pontualmente foi construído e edificado, ele vai fazendo progressões, os upgrades, né? E aí eu vou ter, logicamente, uma visão de Estado e de estadistas, o que é predominantemente mais raro de acontecer, melhor. Se isso não acontecer, me desculpe, nós vamos continuar com o mesmo discurso. Tem o lado A, tem o lado B. Se você não concorda, você não está em lugar nenhum. Ué, mas eu posso ter uma posição diferente. Né? Então eu tenho primado para tentar, nas minhas palestras, nas minhas reuniões, fazer com que haja um certo entendimento de que existe um meio termo. E se nós buscamos o meio termo, há tanto a concordância do lado A quanto a do lado B, que isso aqui é imprescindível e tem que ficar. Agora, é um trabalho árduo, né? Não é para ser feito por amadores também. E é complexo isso, né, Trad? Que a gente vê, assim, eu acho que é aí que, de certa forma, se separa tanto a iniciativa privada, o setor privado, o setor público. É Que a gente horroroso. acompanha, assim, por exemplo, pela mídia, assim, quando troca o CEO de uma empresa, né, que tem os seus acionistas, tudo, a empresa continua, né, com aquele pensamento a longo prazo. Muitas não, acho que vai falar quase que 100%, né? Dentro do setor público, trocou o mandatário, muda tudo, né? Muda tudo. Sim. Você vê assim, o que está acontecendo agora com o Ministério da Saúde, né?
aqui do governo federal, que muda tudo, e isso daí prejudica muito, né, o transcorrer da gestão pública, né, o transcorrer da gestão de, por exemplo, no caso do Ministério da Saúde ou de qualquer governo, uma prefeitura ou uma secretaria de Estado, né. Essa participação societária do Estado sobre a iniciativa privada, cada vez mais achatando a iniciativa privada, que é um pensamento também, eu vejo, do ministro Paulo Guedes, né, do governo, de vários governos, não é só desse governo, ou ela é revertida de forma competente, estratégica e negociada, né? Negociada mesmo, porque se o Estado suprime a vontade da iniciativa privada em investir, quem paga é o cidadão. Então o Estado não pode ser tão arcaico quanto vem sendo ao longo do tempo, e é preciso ser modernizado. Mas a modernização, ela requer um pensamento filosófico muito maior do que simplesmente fecha e abre, suprime ou não suprime. Esse é meu ponto de vista crítico. E o cidadão não pode pagar a conta. Eu tenho dito que o cidadão está pagando uma conta que são 4 meses de trabalho, dependendo da sua faixa salarial. E outra coisa, não é crime ganhar mais. É crime ganhar mais, contribuir com 27,5% e não ter o benefício na ponta nem para aqueles que precisam. Isso é crime. Não é a contribuição que você dá como jornalista ou como assalariado, é que não chega na ponta. Então o discurso fica vazio. Nós vamos taxar quem ganha mais. Ótimo. E cadê o dinheiro? Aonde está, né, chegando o recurso com competência e com qualidade? Que aí fica bom pagar a conta, não tem problema. Mas quando você vê que não tem resultado, isso vai tomando uma outra proporção. A sociedade não aguenta mais, né? A sociedade quer resultado. Resultado não é discurso. Resultado é colocar em prática bons projetos ao longo do tempo para que a sociedade vislumbre a necessidade da liderança e essa liderança, de fato, seja uma liderança que dê uma alavanca, um salto qualitativo. Passamos pela pandemia, estamos passando um momento gravíssimo, mas os projetos não podem parar. Pelo menos a projeção deles ao longo do tempo não pode parar. Indo nessa tua fala, a gente vê os exemplos assim, de países tipo os europeus, tipo Suíça, Suécia, Dinamarca, Holanda, assim, onde a carga tributária também é alta, né? De certa forma é alta, mas eles oferecem um grande serviço, né? Você veja assim que muitos são os países europeus que o seu sistema de saúde, né? O sistema de saúde é muito forte, né? O cidadão tem esse direito a ter a saúde pública. Com esse problema da pandemia que nós estamos vivenciando agora, o SUS se demonstrou imprescindível e essencial. Como a gente faz assim para, vamos dizer assim, valorizar, né? Por exemplo, como é a tua área, claro, você nunca trabalhou dentro da, vamos dizer assim, da saúde, né? Mas como um gestor público, assim, o SUS e a eficiência, o SUS nesse momento está mostrando a que veio, né? A importância dele para não atender uma ou duas pessoas, né? Você mostra assim que o SUS é essencial para toda a população brasileira, toda a população do território nacional, né? Verdade. A importância, às vezes, das instituições ou de uma ou outra gestão que passou por determinada instituição, seja ela pública ou privada, né, ela também depende de uma avaliação crítica ao longo do tempo, né? Tem gente que sente saudade do gestor A, gestor B, ou não gosta do gestor C, mas o sistema, as instituições, elas têm que continuar prevalecendo sobre o interesse individual, né? Não adianta eu ser um grande ministro da saúde e que tratei de questões de foro pessoal, não estou dizendo de falcatrua, nada disso. Não tive a visão da instituição. E quando vem uma situação como essa, é que a instituição ganha força, mesmo que ela não seja a mais eficaz do mundo, mas é grandiosa. O sistema de saúde brasileiro foi sendo desenvolvido ao longo de décadas e que, num dado momento, precisou mostrar por que veio, né? E, numa situação crítica como essa, eu acho que o SUS ainda vai muito bem,
porque o caos deveria ser muito maior. Então, a visão das instituições era uma visão de longo prazo. A instituição brasileira, as instituições do Brasil, né, o país propriamente dito, precisa de projetos de mais longo prazo. Isso é uma coisa que eu estou ouvindo há 40 anos. 40 anos que eu ouço, ou mais, né? Porque eu tenho 35, eu estou com 62 anos e eu ouço isso há pelo menos 40 anos. Eu tenho 42 anos de trabalho. Então, a gente tem que dar um jeito nisso. Nós, cidadãos, temos que dar um jeito nisso. E temos que escolher bem quem nos governará e, de fato, se existe uma vontade de que o Estado seja maior do que um governo. É isso que é a importância, né? O Estado, né? O Estado é muito maior que um governo, que uma simples gestão, né? O Estado é o Estado mesmo, que é para aquilo que nós estamos contribuindo, né, tá? Então, o Estado é uma política de Estado, não uma política de governo, política de uma gestão. Trad, eu quero aproveitar a tua experiência dentro do trânsito, esses 8 anos quase 8 anos, né, que você permaneceu dentro do Detran do Paraná. Também você foi presidente da Associação Nacional dos Detrans, né, assim, congregando todos os departamentos estaduais. Esse momento da pandemia, muita gente indo para o home office, consequentemente, o trânsito diminuiu. E a gente vê assim que a nossa, de certa forma, a qualidade, vamos dizer assim, dentro das vias, né, das vias da cidade melhorou, a poluição diminuiu também, né, vamos dizer assim, nossos índices de poluição diminuíram muito, né? E diga uma coisa, é possível a gente construir uma sociedade no futuro com menos carros? Eu acredito que o excesso de carros prejudica o nosso bem-estar, né? A nossa qualidade de vida dentro do nosso setor urbano, dentro da nossa cidade. É possível viver com menos carros? Existe uma possibilidade de fazer uma política de incentivo ao uso da bicicleta, incentivo de outros modais, assim, para diminuir os carros? A gente viu que a cidade respira melhor com menos carros. Eu não tenho dúvida disso. Sendo que gradativamente, culturalmente que eu me refiro a culturalmente, porque o grande sonho do brasileiro, e sempre foi assim, foi o meu também, eu não estou dizendo que não foi o meu, foi o de completar meus 18 anos para conseguir a minha carteira nacional de habilitação, para que eu tenha o meu veículo, seja ele veículo motorizado, motocicleta, ou carro, etc. Ou fazer uso da própria carteira de habilitação para desempenhar uma atividade de trabalho, né? Motorista de caminhão, por aí fora. Os serviços que estão associados a trânsito e a uso de veículos no trânsito. Então, eu creio que gradativamente, se a cultura das pessoas começar a mudar, e se de fato o modal, transporte público e as outras opções, como no caso que você mencionou aí da bicicleta, o veículo compartilhado, que vai avançar, está avançando. O patinete já foi o primeiro passo para que haja o compartilhamento, as bicicletas já foram o primeiro passo para que haja o compartilhamento desse veículo. Eu creio que o planejamento de longo prazo pode resolver isso de forma concreta, mas tem que haver investimento massivo na área do transporte coletivo e nas opções. E quando o cidadão tem opção e ele avalia que é mais barato e que ele não vai ter tanto desconforto, ele vai. Só que o crescimento da oferta, da qualidade do transporte, não é diretamente proporcional à demanda. E com a variação, por exemplo, de preço de combustível, vez por outra o combustível está mais barato, eu vou de carro, eu vou de moto. Vez por outra ele está mais caro, eu não vou com o meu veículo, eu vou de ônibus, mas o ônibus está me incomodando. Então, essa questão da evolução dos transportes e da oferta de modalidades distintas, sem dúvida, eu acho que é o caminho.
Eu acho interessante que estudos mostram, né, que a juventude, né, os novos jovens de 18 anos, né, que são um pouco diferentes da gente, eles não estão tendo mais esse pensamento de querer ter um carro, né? Então você veja Exato. assim, por exemplo, conversando com o pessoal que trabalha na faculdade, na Universidade Positivo, né? A Universidade Positivo investiu no centro de Curitiba, na Santos Andrade, com unidades na Santos Andrade, unidades na Osório, justamente isso pela mudança de um perfil nos seus alunos, os alunos que não querem estar de carro, que querem andar menos, querem outras propostas, outros modais de transporte. E achei também interessante muito na França, né? Que na França agora que relaxou, né, a questão em relação ao isolamento por causa da pandemia, incentivando o uso da bicicleta para evitar justamente o transporte público, né? Então eu acredito que a gente tem, um ponto de vista meu, né, aí, ver esses exemplos e trazer esses exemplos também para o Brasil, né, Trad? Exatamente. Hoje, muita gente está desistindo de ter carro de novo, né? Coloca no bico da pena, né? Na ponta do lápis. E vai para as opções aí de Uber compartilhado, bicicleta, dependendo do deslocamento. As opções têm sido feitas gradativamente e ainda bem de forma mais racional, né? Porque na minha época, eu, por consequência, não era muito racional, né? Nós, talvez, eu não sei, mas eu sempre gostei de usar veículo. Sempre gostei. Mas a minha geração é aquela, né? Essa nova geração usa meios alternativos aí com muita tranquilidade. O poder público aí sim tem que ter a obrigação de gerar cada vez mais capacidade e conforto. Porque chega num ponto que o cidadão não vai ter conforto, ele faz uma opção, que é a opção pessoal de pegar o veículo próprio. Com certeza, não adianta pegar um transporte coletivo lotado, principalmente nesse momento, né, que a gente vê pela imprensa, assim, inúmeras cidades relaxando e os ônibus lotados, né? Logo, logo, esse ônibus lotado já proporciona um número bem maior de infectados, né, Trad, aproveitando também uma outra experiência tua, né, que você é da área de zootecnia, já foi presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, né? E eu me lembro que você teve um programa chamado Dr. Zou, né? Que você falava muito dos bichos, né? E agora, vamos dizer assim, os bichinhos, né? Os bichinhos de estimação fazem parte. Os bichinhos de estimação, eles não ficam mais no quintal, né? Agora eles já fazem parte da família, né? Eles fazem parte da família. Me conta uma coisa, pegando essa tua experiência, assim, o quão bem um pet, um gato, um cachorro, um papagaio, um bichinho, faz bem para uma pessoa, assim, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo desse isolamento social. Um bichinho, né, no caso, vamos pegar um exemplo de um cachorrinho, ele faz bem também para o psicológico da gente, né, Trad? Exatamente. Eu, ao longo de 6 anos, fui diretor do Departamento de Fauna de Curitiba, que antigamente era chamado de Departamento de Zoológico, e nós reformulamos a visão daquela instituição, que é uma instituição da Prefeitura Municipal de Curitiba, e criamos o Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna. E por quê? Porque Curitiba, assim como outras cidades, mas Curitiba sempre foi expoente nisso e continua sendo, apesar de o tempo ter diminuído essa intensidade que Curitiba tem nas áreas verdes, etc. e tal, mas ainda tem, eu acho que a superfície de área verde por habitante do país, se eu não me engano, da América Latina, tinha um indicador muito importante que Curitiba ocupava esse espaço e eu acho que continua ocupando. Nós criamos reorganizamos o departamento para que pudéssemos aproveitar as competências. E ali existiam doutores em biologia, gente muito qualificada na área de entomologia dos insetos, na área dos répteis e por aí afora. Havia um grupo de pesquisadores muito importantes ali, mas havia uma demanda muito forte da sociedade para a instituição de um programa permanente e institucionalizado de proteção dos direitos animais. Então, nós instituímos o Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna e criamos uma divisão que era de animais silvestres e uma outra divisão que era dos animais domésticos, né? E criamos a Rede de Proteção dos Direitos, de Defesa dos Direitos dos Animais, que até hoje é um grande projeto e que continua prosperando. E por que ele é um projeto que durou ao longo do tempo? Porque nós institucionalizamos, eu repito, as atividades
dentro de um departamento que antes não existia. Ele foi transformado para dar suporte a isso. Mas antes nós criamos a legislação, foi feita a abertura de concurso para contratar pessoas para servirem de fiscais. A fiscalização pode não ser a mais intensiva e não deve atender a uma demanda de 100%, mas ela passou a ser institucional. Aí veio o processo de criação das leis, a lei do comércio, a lei de maus tratos, etc. E hoje é um projeto que continua avançando, quer o prefeito queira investir, os prefeitos, né, queiram investir, quer não, porque tem orçamento definido. É lógico que a intensidade de trabalho que se dá a isso é diferente entre uma gestão e outra, mas ela continua existindo. Mas essa vinculação com os animais, ela é evolutiva, né? Gradativamente o homem foi domesticando e essa vinculação emocional com o animal, ela veio crescendo ao longo do tempo e o mercado pet hoje é um mercado que gera bilhões, né, nesse processo. Não é o fato de gerar bilhões ou não, mas é o fato de que as pessoas passaram também a entender que um animal de estimação é para toda a vida, pelo menos se não for para toda a sua vida, é para toda a vida dele. E isso tem que fazer parte da relação das pessoas que têm a guarda desses animais, né, com os próprios animais que estão sob a sua guarda. Curitiba evoluiu muito nisso, graças a esse projeto que vem tendo progressões com as diferentes gestões que sucederam o prefeito. Depois foi o Luciano Dutti, né? O Luciano ficou 2 anos no governo, acho que aí depois se candidatou, exatamente. Mas os outros, de alguma forma, fizeram investimentos e deram sequência, assim como vem fazendo o próprio prefeito Rafael Greca e que tem feito investimentos significativos na rede de defesa dos direitos animais. É interessante a gente ver, né, o quanto o bichinho o animal, né, essa presença animal é a presença cada vez mais forte na nossa vida e o quanto de bem ele nos traz, né, o quanto de bem que é essa nossa amizade, né, o gato, o cachorro, o papagaio, o animal que for, né, ele faz muito bem para o ser humano. Marcos Tradi, muito obrigado por participar aqui, trazer a sua experiência de trânsito, de gestão pública, de gestão na iniciativa privada e também agora encerrando, né, conversando um pouco sobre a tua experiência, né, junto a esses nossos amiguinhos, aos nossos animais. Muito obrigado por você conceder esse tempo aqui para nós do Vamos Buscar Juntos. Obrigado pela tua colaboração, obrigado por você compartilhar os seus conhecimentos conosco. Beleza, Álvaro, eu que agradeço pela gentileza, fico à sua disposição aí para trocar ideias, conversar. Se eu puder fazer um apelo relativamente à questão da defesa dos direitos animais, um apelo que eu faço às pessoas é o de que elas identifiquem os seus animais. A identificação animal é a porta de entrada para todos os outros projetos que estão associados a defesa dos animais ao longo do tempo. Então, o chip é fundamental, a identificação é uma forma de você proteger o seu animal sob qualquer hipótese e ter um acompanhamento concreto da vida desse animal. Isso é muito importante. A identificação animal é fantástico. Foi o primeiro passo que nós demos e continua tendo. Parece que tem 50 mil animais identificados. Nós temos cerca de 500 mil animais, é a estimativa que se tem. Então, por favor, identifiquem os animais e mantenham-os sob a sua guarda, numa condição de conforto, para que nós consigamos evoluir socialmente com esses animais que só nos dão prazer. Com certeza. E esse número que você falou, 500 mil aqui em Curitiba? 500 mil bichos aqui em Curitiba? Existe uma estimativa de população canina e felina e tal, que soma cerca de 500 mil animais. Nossa, é muito animal, muito bichinho para ser cuidado. Precisamos ter muita responsabilidade, né? Não é só cuidar dos humanos, mas também cuidar na nossa cidade e cuidar dos nossos animais também, né? Exatamente. Respeito e responsabilidade. Eles também são seres vivos que precisam de respeito. Muito obrigado, Tradi, obrigado pela tua presença. Obrigado você, meu amigo que está aí no outro lado. Você que é a audiência do Vamos Buscar Juntos. Gostou da entrevista do Marcos Tradi? Então, se inscreva no canal, clique nas notificações, ative as notificações, compartilhe essa entrevista também com seus amigos nas suas redes sociais. Esse tipo de compartilhamento nos ajuda muito a crescer, a nos tornarmos mais relevantes dentro do YouTube. E nos tornando mais relevantes dentro do YouTube, a nossa entrevista é sugerida para cada vez mais pessoas. E é importantíssimo esse crescimento orgânico. Então, se você gostou,
dá um curtir ali, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos, vamos debater, vamos dialogar. Eu posso pensar de um jeito, você pode pensar do outro, mas dialogando a gente só cresce, a gente só aumenta o nosso conhecimento, o nosso repertório cultural. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos buscar juntos e até a próxima entrevista daqui do canal. Vamos buscar juntos. Um abraço a todos vocês.